Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje eu gostaria de falar sobre o segredo da comida. Por que a comida na Bíblia ela é tão importante? Quais são as conotações proféticas da comida? Uma das coisas que a gente tem mais proeminência na questão de comida, hoje em dia, dentro das sinagogas, das igrejas e etc., é aquele momento em que o pessoal chama de ceia, né? Então, todo líder conhece aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 em diante, né, até o verso 30. Então, nesses versos, Shaul fala sobre algo que ele recebeu do Senhor Yeshua, né? No momento em que ele foi traído, ele toma o pão, ele dá graças e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então, semelhantemente, depois de comer o pão, né, depois de cear, ele toma um cálice dizendo: este cálice é a restauração da aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Esse texto, ele continua dando alguns outros detalhes, né, sobre o comer e o beber, mas esse texto, ele é em si um texto interessante e um tanto quanto enigmático. Por que Shaul deseja que nós nos lembremos da morte do Senhor? Qual é o segredo que está por trás disso? Para a gente entender isso, vamos rapidamente passar por alguns aspectos, lembrando sobre o que a comida fez para o homem. Onde é que surgiu essa questão da comida nas Escrituras? A primeira passagem sobre isso, ela aparece no livro de Gênesis, né? Quando o Eterno dá ao homem um mandamento. E diz assim, Gênesis 2, 15 a 17. E tomou o Eterno Elohim o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Eterno Elohim ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. É interessante que nesse jardim, todas as árvores tinham acesso. O homem poderia ter acesso a todas elas. Ele não precisava comer da árvore da vida, porque ele já tinha vida eterna. Mas tinha uma árvore que ela estava em oposição à árvore da vida, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Eterno disse a ele: não coma, porque quando você comer, ou se você comer, tá? Você vai morrer. Então, tudo vai começar com comida. Como é que a morte entra no contexto da humanidade? Através da comida. Ora, misericórdia. Então nós entendemos que por causa de um fruto que estava vedado ao homem, ele não poderia comer, por causa disso a morte entra no contexto da raça humana e quebra aquele vínculo que o homem tinha com o Eterno, através da sua desobediência, inserindo nesse contexto também a perda da eternidade que o homem tinha. O homem foi criado como um ser eterno. Quando a morte entra, ela quebra esse laço também e faz com que o homem seja agora mortal. Ora, então, nós vamos perceber isso, que houve todo um enredo para que a questão da comida fosse trazida para um patamar negativo. O adversário entrou, seduziu a mulher, para que a mulher pudesse então comer daquele fruto que havia sido vedado a eles, a ela e a Adão. E a partir desse momento, eles têm que sair desse jardim, onde tinha tudo para eles, tudo estava liberado. Apenas
um mandamento: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles não conseguiram cumprir um mandamento. Puxa vida. Aí vieram as outras consequências, que são as que nós já conhecemos e que hoje nós estamos vivenciando coisas do mundo: morte, doença, pecado, corrupção, advindas daquele primeiro momento, da comida. Depois, quando a gente caminha um pouco mais pela Bíblia, nós temos um outro episódio, já em Gênesis capítulo 14, quando aparece um personagem que ele foi chamado de Melquisedeque, mas eu gostaria de fazer uma colocação aqui, porque essa palavra Melquisedeque significa rei de justiça, então chamá-lo-ei de rei de justiça. Gênesis 14, do 18 ao 20 diz: e o rei de justiça, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do El Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraham do El Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o El Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Qual é o contexto desta passagem? Abraham se encontra com Melquisedeque, que é o rei de justiça, né? Que eu vou chamá-lo agora só de rei de justiça, para você entender essa conexão. E aí, esse rei de justiça dá para Abraham, faz um banquete com ele, mas usando o quê? O que está no texto aqui? Pão e vinho. Isso é muito interessante, irmãos, porque você vai notar que aqui há uma comemoração da vitória de Abraham. Ok? Então, eles celebram isso com pão e vinho. A vitória é celebrada. Só que o livro de Hebreus fala para mim e para você quem era esse homem. Ele nos dá uma pista. Ele diz assim, Hebreus 7, 1 a 3: porque este rei de justiça era rei de Salém e sacerdote do El Altíssimo, o qual veio de encontro a Abraham, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, ao qual também Abraham repartiu o dízimo de tudo. E primeiramente se interpreta rei de justiça e também rei de Salém, que quer dizer rei de paz, sem pai, sem mãe, sem linhagem, que nem tem princípio de dias, nem fim de vida, sendo feito semelhante ao filho de Elohim, fica sacerdote para sempre. O autor aos Hebreus, então, diz para a gente que esse rei de justiça é Yeshua. Se você pegar os escritos rabínicos judaicos, eles vão dizer que esse Melquisedeque, esse rei de justiça, ele era uma figura do Mashiach. Então, isso aqui é muito interessante a gente perceber que nesse primeiro momento aqui em que Yeshua se encontra com o nosso patriarca Abraham, ele traz para ele pão e vinho. Então, aqui nós temos uma alusão já a algo que aconteceria no futuro, ok? Então a gente vai vendo que aqui a comida, ela tem um efeito de celebração da vitória. E o próprio Yeshua, o próprio Mashiach, celebra a vitória de Abraham sobre os demais. Isso também tem uma questão profética, essa celebração da vitória, mas agora eu quero me ater só à questão da comida, para que a gente possa entender que esse relato ele tem a ver com o Shabat, com o Kiddush que nós fazemos no Shabat. O que é o Kiddush? A palavra Kiddush significa santificação. Então, quando nós pegamos uma taça de vinho e fazemos abrahá, e depois o pão, e fazemos abrahá o abençoamos, nós estamos elevando esses elementos. O que a tradição católica fez? Ela disse que esses elementos são transformados no corpo e no sangue de Yeshua. Não. O judaísmo diz que nós elevamos, eles representam, eles apontam para. Eles deixam de ser elementos comuns. E a partir dali, é como se aquele suco de uva, ou aquele vinho e aquele pão, eles pudessem então trazer a nós uma conexão
com a eternidade que nós até aquele momento ainda não tínhamos. Aí você vai dizer assim, mas Rabino, a gente está conectado com o eterno a todo momento. Sim, mas nesse momento do Shabat, nós estamos nos reconectando com Yeshua de uma forma diferente, porque há uma chamada à recordação. Então o Shabat, ele traz esse momento dessa reconexão, dessa chamada a lembrarmos sobre a morte de Yeshua. E por que eu tenho que me lembrar da morte de Yeshua? Porque se você pegar alguns textos a mais, mas lá para dentro da Escritura, nós vamos chegar no livro de Êxodo, quando falamos de Pessach. E Pessach, ela tem um momento interessante, que os judeus vão fazer uma refeição antes de eles saírem do Egito. E essa refeição é a refeição da libertação deles. Isso é muito interessante, porque fala de redenção. E aí, nós temos o seguinte, Shaul faz uma associação àquilo que Yeshua disse em Pessach e conecta isso ao Shabat, dizendo que nós devemos fazer isso todas as vezes que nós nos reunirmos, a cada Shabat, ok? Em memória dele. Isso significa o seguinte, que nós devemos fazer isso de 7 em 7 dias, porque isso é um ciclo de 7, que abre e fecha, abre e fecha. Não tem na Bíblia ciclo de 30 para se fazer esse tipo de refeição, esse tipo de comunhão. E por que ela tem que lembrar a morte de Yeshua? Porque na realidade, Yeshua, ele estava representado no Cordeiro de Pessach. E Yeshua vai morrer em Pessach. Então, essa associação de Yeshua com o Cordeiro, ela está em linha também com aquilo que Yohanan, o imersor, ou como você conhece o João Batista, viu que quando ele vê Yeshua chegando, ele diz, eis, o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Então, Yeshua, através daquele momento de Pessach que ele teve com os seus discípulos, ele estava quebrando aquilo que havia sido feito no Gan Eden. Ou seja, a atitude de Yeshua de fazer Pessach com os seus discípulos apontava para a redenção final da humanidade e a quebra do monopólio da morte. Porque segundo também o livro de Apocalipse, Yeshua tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno, ou seja, ele tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno, que ele retoma para si como Mashiach. E como ele é a origem de todas as almas do universo, Yeshua, então, ele tem autoridade para dar vida ou não a qualquer pessoa no universo, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Por isso, quando nós fazemos o Kiddush no Shabat, nós nos lembramos de Yeshua. Nós nos lembramos que ele trouxe de volta a dimensão do Gan Eden, da eternidade que Adam perdeu. Ou seja, Yeshua está fazendo aquilo que a gente chama de uma engenharia reversa àquilo que Adam fez. Nós então vemos Yeshua trazendo de volta a eternidade para o homem. E aí, nós vamos perceber uma outra coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, a cada Shabat, lembrem-se disso. A cada Shabat, estejam conscientes do que eu fiz por vocês. A cada Shabat, renovem essa esperança nos seus corações. Por quê? Porque vai chegar um momento que eu vou vir para recolher todos vocês. Mas eu vou recolher vocês com uma esperança no coração. Vocês não estarão abandonados. Vocês não estarão órfãos, não estarão sós. Vocês carregarão em seus corações uma esperança da redenção. Porque eu não só morri, eu ressuscitei. Aleluia. E Yeshua então ressuscita para quebrar definitivamente o monopólio com a morte e se assenta à direita do Eterno. Como o Mashiach. Como o Mashiach ben Yosef, que venceu todas as coisas sem pecar. E olha só que interessante. Tudo que nós fazemos em nome de Yeshua, porque nós usamos os méritos do nosso Rabino Yeshua para podermos então
proclamar aquilo que nós precisamos. Então, se nós precisamos de cura, é nos méritos de Yeshua, de salvação, é nos méritos de Yeshua, de redenção, de libertação, tudo que nós precisamos, nós apelamos para Yeshua, nós oramos em nome de Yeshua. Por isso é tão importante entendermos essa questão. E quando nós fazemos isso a cada Shabat, nós estamos então renovando em nossos corações e em nossos corpos físicos a dimensão da eternidade. Nós nos reconectamos com Yeshua de forma plena, porque naquele momento o suco de uva ou o vinho e a halá, que é o pão, eles dizem para mim e para você: eu estou conectado plenamente com aquele que morreu e ressuscitou para que eu pudesse estar vivenciando isso aqui. Lembrando que nós estamos aguardando por um momento em que vai haver uma Seudá Mashiach, um jantar do Mashiach, que está preparado para nós. Então esse momento glorioso ele ocorrerá, e isso já ocorre de forma profética em cada uma das festas que celebramos. Todas as festas que nós fazemos, elas terminam em comida. Por quê? Porque elas têm essa conotação profética, elas apontam para algo, para uma dimensão profética que vem através daquilo que nós ingerimos. Porque assim como a morte e a maldição entraram através da comida, a vida e a bênção também entram através da comida. Haja dito que Yaakov, recebeu a bênção quando a sua mãe preparou aquele guisado para o seu pai, e ele foi até ele e recebeu a bênção que fez com que Yaakov se tornasse Israel. Então, muitas coisas acontecem através da comida, mas hoje eu gostaria de deixar essa palavra para o seu coração, lembrando o seguinte: quando nós vamos comer qualquer coisa, temos que fazer a brahá, temos que fazer a bênção, temos que orar por aquele alimento, e nós tiramos-lo então do aspecto comum, do aspecto mundano que ele tem, e vamos elevá-lo. Então isso faz com que aquele alimento esteja dizendo para mim: à mesa contigo está assentado o Criador. Quando você faz a brahá, você chama o Criador, você chama o próprio Mashiach para estar ao seu lado, fazendo a refeição contigo. Então é como se nós estivéssemos dizendo o seguinte: Senhor Yeshua, vem almoçar comigo, vem tomar café comigo, Yeshua, vem participar de um sanduíche aqui comigo, vem jantar comigo. Isso é uma dimensão que nós precisamos aprender e praticar a cada momento de nossa vida. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento que isso não vai ser mais só um treinamento, não vai ser só algo alusivo àquilo que acontecerá, mas isso será então um fato na nossa vida, e nós então estaremos para sempre com o Senhor, seja através da morte, seja através do arrebatamento, porque Ele logo vem para nos buscar. Baruch Hashem Hakadosh Baruch Hu, que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. E se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Beshem Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Amém, amém.